Fala galera, começando mais um Praticast, o seu podcast do agronegócio nepomucenense, apresentado por mim, Bruno Magalhães, que estou na presidência do Sindicato dos Produtores Rurais. Hoje meu companheiro não está do meu lado, ele está na minha frente, porque o Luciano vai nos brindar com seu conhecimento sobre topografia, falar um pouco do que é a arte da medição de terras, do alinhamento de lavoura, todo o mundo da topografia, além dos casinhos que só ele tem para contar para nós. Você é presente, ou entrevistador? Brunão, hoje vamos outro. Tem dia que. Como é que fala? Ficou tímido. Foi tímido hoje, agora eu vou cair hoje. Falei que a caça vira contra o caçador. Quando eu tava apertando a turma aqui, tava tudo beleza. Agora eu vou te apertar, né, velho? Então, gente, meu nome é Luciano, eu sou engenheiro agrônomo e no podcast aí falaram que eu era engenheiro agrícola. Bom, já graduado mais uma profissão, tá bom demais. E o Bruno hoje me convidou para a gente falar sobre um pouco da minha empresa, do que eu presto serviço. E a gente já faz 15 anos que Topomais está no mercado. E cada vez a gente aperfeiçoando mais, tentando resolver bastante problemas que a gente enfrenta no dia a dia, na parte burocrática, parte fundiária, parte agrícola, que é um caminho que todo dia tem desafios, sabe? Então, pra você ter uma noção, eu formei na Universidade Federal de Lavras em 2001, em julho. Nós éramos 80 agrônomos formando. Que eu saiba, hoje só tem eu trabalhando com topografia. Isso que eu ia te perguntar, da onde veio a paixão por topografia ou caiu no seu colar? É isso que Rapaz, é mais esquisito do mundo, porque eu saí daqui de Nepomuceno e fui trabalhar lá em Goiás. E trabalhava lá em Rio Verde, Jataí, e eu tinha uns clientes. E na época estava começando a virar para o lado de GPS, de você medir talhão. E lá na empresa que eu trabalhava. Isso faz quantos anos? Isso foi 2006 para 2007. E a pessoa já estava treinada no GPS? Já estava com os GPS de navegação, uma precisão um pouco inferior, mas que te dava um resultado para o que você estava fazendo perfeito. E aí eu comecei a trabalhar com isso. E aí eu vim embora de lá pra cá. Um dia eu trabalhava na Casa da Vaca aqui em Nepomuceno. E aí um dia o rapaz chegou e falou: Luciano, você mediu umas terras pra mim? Eu falei: rapaz, medir terra não mexo com isso não. Ele falou: não, eu falei: você sabe mexer com o GPS? Eu falei: eu sei mexer com o GPS, mas não é a minha profissão não. Hoje eu mexo com assistência técnica em café e tal. Aí ele pegou e falou: não, mas eu fiquei sabendo que você mexe com GPS, você não mede as terras. Eu falei: vou lá pedir pra você, era um amigão meu, que é o Giovanni, lá da Valim. Um abração pro Giovanni aí, se estiver nos ouvindo. E aí eu fui lá e fiz o mapa das terras lá, que era uma retificação de área e tal. Fui correr atrás para me ter mais informação, porque eu sou habilitado para mexer com topografia e na parte da agronomia. E depois eu vou falar um pouco do GEL, que a gente teve que aperfeiçoar para ter o cadastramento junto ao INCRA e ter a certificação. E aí eu fiz o trabalho pro Giovanni lá e deu tudo certo. E a partir desse momento eu despertei e falei: peraí, isso aqui eu gosto de fazer isso. Juntou a fome com a vontade de comer. Juntou a fome com a vontade de comer. Você não gosta de comer, então... porque eu sou magrinho desse jeito. E aí, rapaz, depois disso, nunca mais larguei. E aí eu comecei a trabalhar na Casa da Vaca, na Topomais. Mas já era GPS ou era Teodolito? Não, era GPS, fosse Teodolito. Mexica isso não, você é doido. Eu peguei a praça, litro de terra. Esse dia a mulher chegou a perguntar: Luciano, quanto que é uma lata de terra? Eu falei: não sei, meu Deus dela. Mas eles brincando assim, isso tudo tem um fundamento, esses litros de terra, isso é tudo verdade. Que antigamente, na época dos ancestrais, era medida dessa forma. Então, assim, era uma medida que usava, eu não sei te falar com precisão sobre esse detalhe, mas uma hora eu posso trazer para vocês. Isso é muito interessante, muito, muito legal. E hoje veio a questão do aperfeiçoamento nesta área do georreferenciamento. Então vamos lá, já que tá falando do geo, o que é o georreferenciamento? Aí, ó, isso é muito importante. O que é o georreferenciamento? Hoje ele é lei, tem que ter, ou não? O
Hoje ele é lei, nós vamos chegar lá também. O que é o georreferenciamento? O georreferenciamento nada mais, nada menos, essa palavra georreferenciamento, eu já matei o Rogério Mendonça aqui na rádio, que eu mandava ele fazer uma propaganda pra mim, e ele falava, gente, e o georreferenciamento, eu não saía não, ele falava, aquilo já é de terra. E até hoje eu insulto ele, porque é uma palavra meio difícil de falar, mas se você falar ela de 2 vezes, dá certo, é georreferenciamento, aí vai. E aí, rapaz, o georreferenciamento nada mais, nada menos do que você fazer um levantamento topográfico, utilizando equipamentos de alta tecnologia, utilizando uma fórmula matemática que o próprio INCRA desenvolveu, e você pega essas informações, transforma isso numa planilha de coordenadas e informações, lança isso dentro de um sistema, e esse sistema depois te devolve a planta do imóvel. E essa planta você tem que jogar no sistema do governo. Essa planta já foi para o governo. Já está lá. Já está lá. Ela vai ficar arquivada e você vai fazer uma precisão dos pontos, onde você tem algumas precisões que têm que ser respeitadas, utilizando equipamentos de alta tecnologia, porque não vou falar um pouquinho disso aqui mais para frente, mas é uma coisa que não é para qualquer, não é para qualquer amador. Por quê? Se você contrata um amador que faz, hoje se você quiser, você faz um georreferenciamento com um GPS de navegação, só que você vai assinar sua RT, e isso lá na frente vai ser descoberto por motivo de precisão, que não vai bater, e aí depois, quem faz na frente, beleza, pega a assinatura dos confrontantes e tal, beleza, mas na hora que o confrontante for fazer, que achar o erro, aí esse vai ser só penalidade, entendeu? E já evita aquela antiga história, adianta a cerca aqui para ganhar um pedacinho aqui, isso aí com o gel depois acabou, né? Que, além do virtual, tem os marcos. Isso aí. Na terra, né? Nessa questão eu lembrei de um caso, a gente vai lembrando uns casos pra gente contar. E aí nós estávamos fazendo um georreferenciamento numa fazenda de um cliente, e eu tinha começado a fazer o levantamento, e quando você faz uma base, você tem uma referência dentro da propriedade, você pega uma coordenada precisa durante todo o levantamento, e você amarra essa coordenada no arquivo do IBGE. Você processa os dados desse aparelho, e ele te gera uma coordenada precisa que você corrige todas as outras ao redor da propriedade. E a gente tinha marcado uma divisa na propriedade do cliente. Passados uns dias nós voltamos. Quando eu cheguei lá, um dos comunheiros lá perguntou para mim, falou, olha, Sandro, eu não sabia que essa estaca andava de noite, não. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, assombração aqui. Eu falei, não, a estaca andou de noite essas estacas mudou de lugar. Aí eu peguei e falei pro cliente, falei, ó, não pode, e lógico, era uma área grande e a gente não tinha precisão de onde eu já tinha marcado. Mas como eu já tinha tudo aquilo salvo dentro do GPS, falei, então vamos lá conferir. E na verdade as estacas tinham andado de noite, mas criaram uma perninha e andou. Alguém mudou elas de lugar. E quando eu bati o aparelho lá que eu falei, começou uma risaiada danada, porque eu vi que estava tudo errado, e o outro, que era a outra parte, foi lá depois, e ele deve ter ficado a noite inteira, porque ninguém viu ele mexer com isso aí, e ele é bom de ligamento, porque ficou bem ligadinho, sabe? Mas no lugar errado. Então assim, só para mais para afirmar que hoje os equipamentos, eles erram 2 milímetros. É muito pouco. Quem erra somos nós que operamos ele, porque às vezes nós somos humanos. E você operar um equipamento daquele é muita precisão. Então assim, às vezes, se você vê lá um moerão errado ali, ele fica torto, mas o pé dele tá certo. Mas a cabeceira do moerão, ele tá no prumo, entendeu? Então assim, hoje não erra. Você fez todo o processo certo, pode tocar o bonde que vai dar certo. Entendeu? Todo mundo é obrigatório fazer o gel ou faz por uma segurança, para não ter perninha andando na cerca nem nada? Então hoje todos os imóveis são obrigados a fazer. Todos os imóveis do Brasil é obrigatório. Por que o governo... Imóveis rurais. Todos os imóveis rurais. Depois vai vir o gel urbano. Então, por enquanto está nos imóveis rurais, que é para regularizar. Ah, porque chegou um muro pro lado dentro de casa. Isso aí vai dar muito problema. Outra coisa, por que você vai fazer o gel? Para quê? Para não ter sobreposição de levantamentos topográficos.
Então quem fez para trás estava errado? Não estava errado. Mas não tinha essa, para você ter noção, o símbolo do georreferenciamento é uma peça de quebra-cabeça. Então é assim, você vai emendando todas as propriedades sem ocorrer sobreposição. Uhum. E quem tem que fazer? Todos os imóveis que estejam registrados. Por que o governo criou isso? Posso estar equivocado, mas 41% das terras do Brasil só que está registrado. O restante está como terra devoluta. Então assim por diante, entendeu? Então assim, o que acontece? O governo criou essa ferramenta para quê? Para todo mundo pagar os impostos, certo? Então, e para resolver 99,9% dos problemas que hoje tem de sobreposição. Aqui no sul de Minas tem menos, mas tem visto em outros lugares, problema de poceiro, problema disso aí tudo, você fica seguro, né? Isso, na região nossa é muito difícil a questão dos poceiros, de grileiro. Nossa região é uma região que já está mais há mais tempo, mais adiantada na questão de cartório, comarca. Ali no norte Isso, no norte, lá pro lado do Amazonas, lá pro lado do Pará. O que acontece? Depois, a emancipação foi bem depois, então, mas hoje, já, lá tá bem mais adiantado. Mato Grosso hoje já deve estar com uns 80, 90% das propriedades todas já referenciadas. Minas Gerais, do sul de Minas, o que acontece? O que eu vou só tratalhar um pouquinho aqui, ó. Quando que vai terminar o GEL, que vai ser obrigatório para todo mundo? Hoje, propriedades acima de 100 hectares é obrigatório. Ô Luciano, mas é obrigatório o quê? É obrigatório você fazer o georreferenciamento para você poder desmembrar, para poder transferir o título de propriedade de pai para filho, ou então você vender uma propriedade acima de 100 hectares, é obrigatório você ter o georreferenciamento. Acima de 100 na negociação. Na negociação a título de cartório, né? Você vai mexer no cartório, então você vai ter que fazer o georreferenciamento. Você vai desmembrar, você tem a sua propriedade de 101 hectares, então você vai vender 20 hectares para mim. Então você tem que fazer o GEL primeiro, para depois ser feito o desmembramento. Vai acabar quando? A partir do ano que vem, 2023, dia 20/11/2023, propriedades de 100 até 25 hectares. Propriedade, então, assim, de 25 hectares para cima já vai ser obrigatório. E em 2025, todas as propriedades. Isso é bom, importante falar para os produtores já ficar esperto, porque se ficar esperando, chegar na hora, aumentou a demanda. É o famoso beber água limpa. É onde eu fico e falo. Aí é um outro tópico que vai estar aqui, porque quem pode fazer, quem pode adiantar? As pessoas, de uns 2 anos para cá, melhorou muito. O pessoal está entendendo. Às vezes o cliente vem para me fazer um levantamento convencional para ele. Eu já vi que agora mudou um pouco da regra do cartório. Todas as propriedades que têm a descrição, a gente chama precária. A descrição que é aquela que começa numa cova, que ligou numa tabu de duas abas, e que desceu numa grota do Ipê amarelo. Dá 20 passos, vira para direita. Isso, mais ou menos isso aí. Infelizmente, ou felizmente, ainda tem essas descrições. E eu já vi muitas, já vi N. E é até legal de você entender, mas se você chegar na propriedade, infelizmente, você não consegue mais. Pode me dar uma propriedade para mim dado hoje e falar, toma, você achar ela aí nessa descrição, que é muito difícil. Se não tiver uma pessoa dentro da propriedade que saiba pelo menos localizá-la, não é fácil não. Outra coisa, nessa questão dos 100 hectares, que hoje é acima de 100 hectares, esses clientes que vêm procurar hoje, que às vezes está abaixo, que não é obrigatório ainda, mas eu já falo para eles, você vai medir sua terra agora, se você, por mais um pouco no orçamento, faça o GEL. Já fica pronto. Porque, Luciano, então quer dizer que o GEL é caro? Não, o GEL não é caro. O GEL ele é uma modalidade de levantamento, é mais difícil um pouco do convencional. Você tem que implantar marcos, você tem que fazer, como é que fala? Localizar todas as divisas, você tem que pegar, formalizar as divisas, formalizar uma planilha, fazer o processo do INC, então assim, onera um pouco do custo, mas nada que seja fim do mundo, entendeu? Coisas que agora nós já estamos tentando ao invés de fazer 2 vezes, vamos fazer uma vez só, já deixa pré-pronto. Vai gastar uma vez só. É isso aí. E outra coisa, você falou aí, tendo essas datas de final, né?
20/11, você falou de 2023 e 20/11 de 25, né? Se passar da data, vai ter penalidade? Se tem alguma conversa sobre isso? Como é que tá Toda propriedade que ela já é obrigatória fazer o georreferenciamento, você não consegue mexer no cartório, ela já está bloqueada. E ela vai bloquear o CCR. E você não faz nada sem o CCR. Não, mas vai ser só obrigado a regularizar o GEL, mas não vai ter multa nem nada. A priori eu não tenho essa informação. Mas eu acho que quem não fizer é o seguinte, é igualzinho o CAR. Depois eu vou falar um pouquinho do CAR, mas igualzinho o CAR. O CAR começou em 2014 e como que o pessoal teve que fazer o CAR? Enquanto os cartórios não bloqueou todas as matrículas por causa do CAR, ninguém tomou atitude de fazer. É o brasileiro, deixa tudo por última hora. É isso aí, mais ou menos nesse sentido. E falando nisso, ó, eu tô com experiência própria, a gente tá fazendo gel lá em casa. A gente já tá com o quê? 6 meses? Uns 6 meses. 6 meses. E não sabe, ainda não temos uma data para finalizar. Não tem. Porque o pessoal tem que planejar. Foi que é bom, Bruno. Eu ia falar a respeito que o Bruno também é meu cliente, gente. E nós estamos sofrendo mais que eu não posso contar, viu? Isso nem é fácil. Quando é amigo, ele depois vai. Mas nós estamos sofrendo mais que o sovaco pelejado. Porque, ó, faz tempo que nós estamos pelejando. Essa semana mesmo, nós entramos em contato com o seu irmão que está ajudando nós. E ele falou, ó, todo norte indo aqui, logo ao voltar a gente tenta resolver. Mas é difícil ou não é, Bruno? É difícil demais. Assim, problemas, os confrontantes. Por exemplo, lá em casa, eu tive 2 vizinhos nesse meio tempo que faleceu. Então agora tem que esperar o inventário. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, o pessoal tem que ficar esperto pra gente tá planejando e fazendo esse gel, porque senão se deixar pra última hora, você bloqueou sua escritura. Você tá com um problema que não é seu, é um vizinho que pode infelizmente falecer, alguma coisa, virar inventário as telas, tem que esperar inventariar, e aí você tá com o seu documento travado no banco, e aí? Como é que você vai fazer? Eu brinco muito fácil, o mundo não pode parar porque o seu confrontante ou o seu inimigo, que infelizmente nessas circunstâncias existe os inimigos dos vizinhos, né? E aí o que acontece? O mundo não pode parar. Só que no georreferenciamento você está tratando sobre o perímetro da propriedade. Nesse perímetro da propriedade você tem que respeitar o que é seu e o que é do outro. Se não tiver problema em cima disso, então, exemplo, num caso desse de um falecimento de um confrontante, pode se dizer o seguinte, explicando isso para o cartório de uma forma que o sucessor dele vai assumir, mesmo que não entrou em inventário. Então a gente pode trocar, cada caso é um caso, nada engessado, entendeu? Aí explicar para o cartório, porque o cartório estava ali, aconteceu isso, eu preciso de legalizar a propriedade, às vezes estou fazendo uma operação financeira, preciso daquela propriedade de garantia. É um bom senso. Então assim, mas infelizmente acontece isso aí mesmo. Acontece, e no seu caso, você vê, foi dois. Né? Dois incidentes. Podemos só dar uma passadinha nos comentários rapidinho? Na hora. O oferecimento dos comentários com egg, tem essa delícia que estamos comendo aqui. Peça o seu. Stock Beer, ó. Stock Beer me deu cerveja, mano. Esse é o Ciro Bottini. Mandaram aqui, ó, a Juliana Zaccaroni falou aqui, oi Luciano, comentou só o Luciano, viu, Bruno? Você não comentou, não. Ó, esse é famoso, né? Esse programa tá bom, viu? Cervejinha moendo, programa top. Luiz Júnior falou, evolui muito mesmo, sou da época do Teodolito, Luciano. Isso aí mesmo, é um Luiz Júnior. antigo. Ele falou que o programa tá muito bom. E o Luiz Augusto Ferreira falou, muito bom esse programa, tem que ter mais. Tem toda quinta. Toda quinta às 7 horas. É o luxo. E depois tá salvo lá no Facebook, no YouTube. no Spotify. Você acompanha no Spotify, você vai estar dirigindo aí, escutando a nossa prosa, aprendendo alguma coisa. No YouTube você vê a gente... Pelo menos dormir na viagem. Ninguém dorme não vai dar tempo. A prosa é boa. No YouTube é Praticast Sindical. Escreve lá e segue nós lá para ganhar um dinheiro do YouTube. Exatamente, nós tá precisando. Voltando aqui. Bruno, lembrando aqui. Para processos judiciais, hoje é obrigatório você fazer o georreferenciamento. O uso campeão. Hoje, vou te dar um exemplo de Coqueiral. Coqueiral é uma região, Coqueiral, de muita matrícula em comunhão. Depois eu vou falar um pouquinho de extremação no final. Não é extremoção não, gente. Extremação, extremar, individualizar, sair fora da escritura bagunçada. Isso é muito importante. Nessa região tem muito.
Por quê? Porque dependia de um cartório, o cartório foi fazendo muita escritura em comunhão, ao invés de fazer desmembramento e fazer matrícula nova, foi colocando todo mundo na comunhão. E isso não estava tendo solução. Já vou até falar de uma vez, que é o seguinte, eu sou muito considerado. Começou, vai falar. Toda propriedade que tiver comunhão há mais de 5 anos e não conseguir fazer divisão, exemplo, eram 5 irmãos, um faleceu e os outros venderam para terceiro, e aquele que faleceu não fez inventário, então travou a matrícula. Não consegue fazer uma divisão. O governo criou, acho que 2019 para cá, 2018 a 2019, essa possibilidade de se fazer uma escritura de individualização e extremação. O que significa isso? É você fazer um mapa da propriedade que você já tem a posse, você já pega esse mapa, faz um memorial descritivo, pega a assinatura dos confrontantes, que eles vão ser como se fosse uma testemunha que você é o posseiro daquele determinado local, e você vai gerar uma escritura de extremação, já faz o georreferenciamento junto, porque já vai aproveitar que já está fazendo o levantamento topográfico, e manda para o cartório faz essa escritura, leva para registrar, e você já está com o título na sua mão. Não o título, porque o título você já tinha, mas você já vai estar com a escritura separadinha somente no teu nome. Nossa. Mas por que é bom fazer isso? Por quê? Esse dia eu encontrei um rapaz, não, lá na roça não tem escritura arrumadinha. Tinha, cheguei na escritura dele, tinha 26 donos. Isso que eu falo, tem muita gente que acha que tá arrumadinho, mas não tá. É isso aí. Às vezes ele acha, eu tenho escritura, minhas terras têm escritura. Tem, mas em comunhão. Se ele for tirar um dinheiro emprestado hoje numa instituição financeira, o que vai acontecer? Ele vai ser bloqueado, porque a propriedade dele não tem demarcação. Ela não está demarcada. Existem, às vezes, frações ideais. Eu tenho uma fração ideal de 2 hectares. Às vezes ele até consegue tirar, mas em cima só da fração que está no nome dele. Mas é meio difícil, depende da instituição financeira, não faz. Por quê? Porque ele não está demarcado. Então a turma que está em comunhão, que está trabalhando no banco, teoricamente o escritor dele está razoavelmente encaminhada no certo. Pode não ter gel, pode não ter nada, mas ela pode ser que não esteja em comunhão. Se ele está conseguindo movimentar o banco, vamos falar assim. Sim, essas pessoas que têm às vezes algum financiamento, que deu a propriedade em garantia, 90% a propriedade já é dele. Aqui no você não tem muito caso disso não, mas pro lado assim de Coqueiral, e eu estou frisando isso aí porque eu tenho muito cliente em Coqueiral, Boa Esperança, e lá, infelizmente, tem bastante. A gente presta muito serviço nessa área de extremação. Por quê? Porque agora o pessoal está enxergando isso, né? Porque não tinha jeito de sair da comunhão. Hoje tem jeito sim. Só não tem jeito se a pessoa não criar coragem. E lógico, e vai ter que gastar um pouquinho, porque tem que arrumar. Tem um custo, tem um custo. Um trabalho para correr atrás, isso aí. Para ajeitar. E aí, voltando na questão do uso capião, a primeira coisa que a pessoa que tem, às vezes, um documento, um título, um contrato muito antigo, uma escritura que caducou, não registrou. Então, acho que sim, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um advogado. O advogado é que vai montar o processo de uso capião. E a segunda etapa é ele procurar um geomensor, que é o título que nós temos hoje. Sou eu, fala assim, sou eu. Procura o Topomais aqui de Nepomuceno. Quase não tem propaganda esparramada do peito lado aí. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos mapear essa propriedade dele e ele vai fazer um pedido de uso capião. Aí o advogado vai juntar toda a documentação que ele tem, que ele pagou, às vezes ele pagou, às vezes ele pagou até a ITR, essas coisas. Eu não sei falar muito dessa área, mas que ele vai provar para o governo que ele teve a posse do imóvel e hoje é dele. E é difícil dar errado, entendeu? Mas tem que ter e contratar profissionais que estejam nessa área. Fazer bem feito. Fazer bem feito, organizado. Às vezes pensa, o filho vai gastar 10 mil aí para fazer um uso capião de 3 hectares. Ô, gente, 3 hectares, dependendo da região, aí vale 100 mil. 300 mil hoje. Então, às vezes, ele está investindo 10% do valor da quebra para ele ter ela regularizada. E não é custo, né? Não, é investimento. Organizando, né? Investimento. A gente tem que trabalhar organizado desde a base até o final. Então, se a nossa base está desorganizada, vai desorganizar tudo. Eu concordo, eu acho que isso aí é um ponto que a gente, às vezes, vai empurrando com a barriga, né? Já que não está obrigado, vou fazer depois. Vai chegar uma hora que vai ser obrigado.
Não, essa questão da gente tá brincando aqui de falar que a gente vai na frente e bebe água limpa, isso é pura Não, verdade. demais. Hoje. Não, é o mercado. Não, hoje é o mercado. Hoje Você eu tenho. Hoje pode você aumentar. vai aumentar isso aí, vai aumentar o preço. Hoje se faz um georreferenciamento, dependendo da quantidade de terra aí, é um preço simbólico. Se você pensar pelo preço, é muito barato. E aí o que acontece? Não vou falar o preço não, eu vou falar. Quem quiser saber o preço, liga pro Topão Mais amanhã que ele vai passar. Mas é o seguinte, Agora, a no gente final nós vamos fazer uma promoção, hein? Quem ficar até o final aí, o Topão Mais vai dar uma... vamos fazer um bem bolado aí. Ele. E aí, Bruno, essa questão de quem for na frente, eu acho que quem vai procurar para regularizar seu imóvel na época que não tem muita gente, vai trabalhar com preço bem mais acessível. Com certeza. Em tudo, né? É o mercado, né? Vamos falando. Aí, depois, beleza, já falamos muito por que eu fazer o gel, o uso campeão, como regularizar, ficar atento se a escritura realmente. Porque a escritura no papel do mundo vai ter que ver se ela tá certinho. Eu fiz o gel, e aí? E agora? Agora Estou de boa na lagoa? É aí que está um dos maiores problemas, quando às vezes até nós vamos passar algum orçamento. Porque você fazer o georreferenciamento da propriedade é uma coisa. É você ir lá, fazer o levantamento topográfico, certificar a propriedade, lá junto ao INCRA, e te entregar a certificação. Opa, beleza, aqui ó, meu QR Code, eu estou tudo em dia com a propriedade. Parada aí. Você só termina o georreferenciamento da sua área após você fazer a retificação de área. Pô, Luciano, mas então agora todo mundo vai ter que fazer retificação de área? Vai, porque tem inserções novas de medidas. Então, para você fazer inserções novas de medida dentro da sua matrícula, o cartório exige que você faça a retificação de área. Então, você vai inserir novas coordenadas, um maior número de pontos, um maior número de informações, todos os seus imóveis confinantes, que são os confrontantes, tem que assinar na planta, tem que assinar no memorial descritivo ou na carta de anuência. Então, você vai ter o seu imóvel respeitando as divisas dos demais. Feito isso, você vai levar isso para o cartório e o cartório vai fazer o registro e averbação dessa retificação de área e vai fazer a averbação do georreferenciamento. O processo só acaba no cartório. O processo só acaba quando o seu último vizinho Fizer. terminar o gel. Por quê? Porque quando o seu último... Vamos supor que você fez sua parte e o seu vizinho foi lá e assinou. Mas por um acaso, depois ele vai fazer o gel dele e ele encontrou alguma divergência no levantamento anterior. Então pode isso acontecer alguma sobreposição, ou então um distanciamento, que às vezes não fechou o polígono. Mas isso aí tem várias formas de ser resolvido. E um bom profissional não vai deixar isso acontecer. E o que acontece? Terminando o último do seu vizinho feito, finalizou o seu georreferenciamento. Exemplo das suas propriedades. Você tem uma propriedade aqui em Coqueiral que tem 5 ou 6 matrículas. Ah, Luciano, então 5 ou 6 matrículas a gente faz o gel inteiro? Não. Cada propriedade, cada matrícula é um gel. Aí eu sou confrontante de eu mesmo. Você é confrontante de você mesmo. Então, assim, você quer, às vezes, mudar uma divisa que está lá dentro da propriedade, ajustar num carreador de café, ou num córrego que está cortando. Faça isso de uma vez e já resolva a sua vida. Por quê? Dali para frente vai ser ali sua divisa. E provavelmente com essa precisão que você falou de 2 milímetros, não vai ter nada. Não, é o último passo da regularização da fundiária, né? Hoje, até a gente colocou nos tópicos aqui, a questão do custo de um equipamento hoje de trabalhar nessa área. Eu sofri muito no começo, porque tudo é muito difícil, e para você adquirir um equipamento desse aí, hoje um equipamento eu brinco muito, falo, um casalzinho de GPS, porque um fica parado e um fica andando na mão da gente. Então um casalzinho desse hoje é em torno aí de, mais ou menos, aí, em torno de uns 100 mil reais. Aí, quando você vê, às vezes, você chega na propriedade para fazer um levantamento topográfico, o cliente já está com o celular na mão ali, fazendo um levantamento pelo aplicativo do celular. Ô Luciano, eu fiz um aplicativo aqui, rapaz, o meu que está dando 2 hectares, mas na sua medida aí deu 2,5, Aí o cara quer discutir, às vezes, um aplicativo de celular que não foi feito para fazer levantamento topográfico, foi feito para você usar a imagem do Google e você ter uma noção boa, que é uma noção boa.
E porque ele flutua. E o que acontece? Às vezes a pessoa... agora nós vamos falar a questão do drone. Outra coisa... O negócio tá gostando, né? Voando, olha pra cá. Tem drone. Virou Mas pra- vou te falar sobre os problemas do drone no georreferenciamento. Esse detalhe de aplicativo de celular, essas coisas, foge disso, gente. Hoje, se a pessoa que vai fazer o georreferenciamento para você Não, hoje... pode não. Usa da forma que tem que ser usada, né? Usa como... Não, sim, mas noção. para o georreferenciamento. Não, E outra coisa, cuidado com profissionais que te promete 1001 regalia, Vende facilidade, né? vende a facilidade, fala, resolve, em 3 dias está pronto. Por favor, corre, mas corre muito. Se falar que o jogo é fácil de fazer, você já não acredita. É isso aí, Bruno. Para a gente fazer o georreferenciamento da sua fazenda, nós tivemos disponibilidade de funcionários. O seu pai teve que ir lá e olhar uma divisa. Tem uma divisa nossa que o funcionário antigo que acha que ela é num lugar que tem um carvão enterrado. Olha pra você ver. O cara vai achar um carvão enterrado no mato. E às vezes tem que vir um bom senso para ser feita essa regularização, senão não consegue. Né? Isso aí é o problema de vizinho que briga. Eu não consigo entender porque o negócio tá ali, então tem que entender. Você vai brigar ali por causa de uma beiradinha. Às vezes faz o bom senso. Então, você deixa, pega a beiradinha aqui, ganha ali em cima, Com faz certeza. Às vezes é uma cerca que estava torta, vamos dar uma alinhada Vamos nela. arretar isso. Ou então ela estava muito retinha, vamos tornar um pouquinho. É. Para agradar gregos e troianos, não vale qualquer coisa. Tem Mas perguntas aí ou não? Tem a Patrícia Botelho falou, Luciano, qual a área mínima para fazer a escritura? E antes de você responder, o Luiz Júnior falou que é o Gonzaga, ele falou, Gonzaga aqui. É o Um abraço Gonzaga. para todos, Um abraço tema pro Gonzaga muito aí. importante para todos nós, Luciano é referência no assunto. E ô Gonzaga, você fica comentando, eu tô esperando você vir Nós cá, estamos uma esperando hora você na na sua agenda, entrevista viu? aqui. Nós já tô esperando a agenda sua, agenda lotada, o homem é referência no nosso colete, maquinário aí, a gente quer a sua presença aqui, viu? É isso aí. Respondendo a pergunta da Patrícia, é o seguinte, na região nossa, a fração mínima de parcelamento é de 2 hectares. Então, você quer comprar um sítio hoje, regularizar hoje, ele tem que ter no mínimo 20 mil metros quadrados, que dá 2 hectares. Ah, mas eu posso comprar um? Pode, mas você não vai ter a matrícula sozinha dele. Você vai ter a matrícula em comunhão. Você vai ter a matrícula em comunhão. E desde que a pessoa te venda uma porcentagem dessas terras sem a demarcação, porque você não consegue demarcar. Você acredita que isso aí vai mudar? Que vai diminuir com essas precisões que estamos tendo hoje, talvez diminua isso aí? Não, porque o governo não quer que fraciona muito, né? Então, assim, isso é para não ficar chacriando, pra fazer esses parcelamentos, esses condomínios que o povo faz na beira d'água e essas coisas. Então, assim, existe uma lei para ser cumprida. Entendi. Outra coisa, na região... Peraí, só uma dúvida, não sei se você vai saber responder não. Esses loteamentos que surgem aí, principalmente aqui, a gente tá perto de Furnas, né? Sim. O pessoal vende. Eu tenho um vizinho, lá em Coqueiral tem aquele vizinho nosso lá. Sim. Ninguém tem documento, é tudo um contrato em cima de uma escritura principal. Sim. Todos esses loteamentos de beirada de Furnas em zona rural, é dessa forma que funciona ou a pessoa ele consegue fazer alguma coisa que consegue dar uma escritura para alguém? Que eu saiba, todos são ilegais. Tudo em cima de escritura. Não tem. Às vezes Cima de contrato. É cima de contrato. Às vezes o cara que é o investidor, que a gente fala, que vai lá e compra para fazer o loteamento, às vezes ele compra os 2 hectares. Ele comprou 2 hectares, desmembrou da propriedade do cara, ele vai lá e loteia e vende Sim, mas eu lote falo de que 500 comprou metros lote. Quem quadrados. comprou um lote de 500 metros quadrados? Não, que eu contrato. saiba não. Tudo contrato. Tudo contrato. Mas é só seguros, né? Isso. Respondendo aqui, terminando de responder a Patrícia, tem regiões e comarcas que às vezes é 3 hectares, a fração mínima de parcelamento. Isso vai depender de cada comarca, não é engessado. Na região nossa, 2 hectares. Ah, mas eu posso comprar 1 hectare do Bruno? Pode. Às vezes você tem um imóvel do lado que é confinante. E o que acontece? Você tem 2 hectares registrados. E o seu vizinho quer te vender 1 hectare, ele pode te vender 1, desde que ele não fique com menos de 2. Certo. Então ele tem 3, vendeu 1, ele fica com 2 e você com 3. Então você vai, passa a escritura de compra e venda, aí precisa do serviço da Topomais. Vai lá e faz o levantamento das 2 glebas, onde uma está desmembrando e a outra está fazendo a fusão. Unificação. Feito isso, tudo legal, tudo em dia, registrado, tudo certinho. Show de bola. Você está falando aí do drone, o que você... O drone,
hoje em dia, tem algum drone que faz o gel pra você ou você mesmo tem que andar lá, abrir mato? Igual, Eu tenho o Rodrigo Drone. Rodrigo Drone e Ney Drone. o Rodrigo também tem essa turma. Mas aquilo voa abaixo, né? Mas Rodrone, não, Rodrone. então, eu sei o seguinte, esse detalhe do drone, eu acompanho essas feiras, eu já fui na Drone Show umas 4 vezes lá em São Paulo, e sempre correndo atrás, tentando buscar tecnologia, mas para o georreferenciamento, o drone te ajuda em algum ponto inacessível, muito difícil na nossa região, porque esses pontos inacessíveis, ponto no alto de montanha, como é que chama? Pior é que a serra. Como é que chama aqui? Canyons, onde tem aqui que você não consegue acessar. Então com o drone hoje você consegue ter uma coordenada, você consegue amarrar a coordenada dele, você faz uma foto aérea para você amarrar o seu trabalho de georreferenciamento dentro da imagem georreferenciada. Então ele ajuda você a fazer o gel. Mas na nossa região, que nós temos muita grota. E lá de cima, o drone, mesmo que você sobrevoa rente às copadas das árvores, para você tentar pegar o máximo de localização do córrego, você não consegue com precisão. O que ele vai pegar é em cima da Luciano, mas o GPS funciona lá no meio da grota? Funciona. Desde que você faça o levantamento seguindo os padrões do INCRA. Deixa um pós-processado, né? Ou então você tem uma baliza alta que passa para cima da copada das árvores, que você vai pegar o sinal lá em cima, né? Um sinal limpo. Dentro da grota tem a precisão pode ser alterada um pouco, que ao invés de uma cerca limpinha. Então, assim, o drone hoje, para mim, é mais para imagem mesmo, para nós brincar e fazer umas imagens bonitas de Topo Mais também faz imagens aéreas da agora propriedade, então. Topo Drone. Topodrone. Mexe. Eu contratava pra fazer imagens aéreas e tal. Já fazer uma foto bonita da sua sede, da fazenda, lá dos lavouras alinhada. Aí, ó. Alinhado pela Topo Mais. É isso aí, alinhado pela Topo Mais. Só pra fugir um pouco desse assunto das terras, pra não mudar, alinhamento de lavoura. Isso. Você falou, em 96 que você começou, a turma já tá começando o GPS lá. 2006. 2006. Isso. Hoje em dia, aqui na região, tem poucos prestadores de serviços, tem esse problema, mas é uma realidade que o pessoal tinha que estar encarando, que alinhar a lavoura com o GPS. A implantação de uma lavoura vai durar 15 anos, se alinhar ela com o GPS, deixar ela bem certinha ali, para ter um operacional para o resto da vida. O que você me fala da importância de estar usando no início da plantação de café, principalmente? Porque o pessoal de cereais, querendo ou não, está mais evoluído nessa parte. Mas assim, no café eu vejo muita, não sei se é resistência, mas assim, um alinhamento com o GPS, um alinhamento com o trator, com piloto automático, é diferente. Mas ainda a gente não vê isso. Isso é moderno, né? Isso é moderno, isso é funcional, isso veio para ficar, porque hoje, nas propriedades que tem um pouco mais de tecnologia, quase que o piloto lá do trator não coloca nem a mão mais, por quê? Porque ele tem uma base dentro da fazenda, ele consegue trabalhar ali em todas as operações, desde o plantio até a colheita, e nos plantios que são lavouras que são perenes, café, abacate, pêssego, frutas, laranja. Então, o que acontece? Você tem que ter um rank de alinhamento perfeito. Por quê? Na época que, vamos supor, vamos dar um exemplo do café. Vai plantar uma lavoura de café, espaçamento 3,5. Se você solta um alinhamento em terrenos que tem um pouco de declividade, sem o piloto automático, vai chegar um ponto que vai dar 3,70 ou vai dar 3,20. Por quê? O trator escorregou e a gente brinca que tem que pôr um pino no banco do trator para o rapaz não escapulir, sabe? O piloto do trator. Grudadinho. Grudadinho ali, não pode sair. E aí o que acontece? O que isso vem a prejudicar lá na frente? Você tem 3,5, depois você programa, você tem a sua roçadeira, a sua trincha, o seu aplicador de herbicida.
Ele é feito... O principal aplicador de herbicida. É onde deixa o bigode da turma que eu falo. Exatamente. Aonde ficou com menos de 3,5, tudo bem que vai ultrapassar, mas você está gastando mais herbicida. E aonde fica mais largo, vai sobrar o bigode da turma. E o que eu acho, aí quando você tem uma lavoura que não está alinhada, o que você faz? Você tira a asa de um lado, vai e volta. Então, duas operações. Duas pisoteios. Dois pisoteios. O dobro de consumo de óleo diesel, o dobro de consumo de óleo. Então é um custo dobrado que você vai ter por causa de uma coisa que você vai... Isso é todo ano. Pensando em 15 anos, nada aí você vai entrar na lavoura com herbicida no mínimo 2, 3 vezes por ano. Olha só onde foi esse custo. Um dia um cliente me perguntou assim, Luciano, mas por que alinhar? Aí eu só falei para ele assim, a gente tenta buscar no alinhamento, porque nós vamos brigar um pouquinho com a conservação do solo. Sim. Por quê? Porque a gente teria que trabalhar com curva de nível. Mas nós seguimos a curva. Eu, quando faço o levantamento topográfico, a primeira coisa que eu faço é o plano altimétrico. Você faz o plano altimétrico para você desenhar o terreno conforme ele é. E você gera as curvas de nível para você tentar dar o alinhamento no sentido da curva de nível. Mais próximo da realidade do nível. O que eu falo muito pro pessoal, a gente tem que tentar praticamente a conservação do solo, né? Mais próximo da curva de nível. Tentar, se o terreno permitir, alinhamento com o sol, né, o noroeste, né, que ficou famoso no triângulo, mas aqui é um pouco mais difícil. Infelizmente para nós é quase que inviável. A topografia, né? E o operacional vai ficar. Então você tem que. Então, é a segunda coisa que eu falei pro cliente. Ele, quanto mais linha reta ele ganhar, ele vai ter menos manobra no seu trator, na sua colhedeira. É o famoso e vai fazendo manobrinha assim, até ele voltar lá e fazer para pegar o da rua. Dependendo, ele já chega alinhado, ele já entra na rua de cima, ele nem... Entendeu? Então assim, diminui o consumo de óleo diesel, diminui o desgaste do trator. Ele vai fazer uma colheita bem perfeita, que não tem que ficar manobrando máquina ali toda hora, porque em curva de nível, toda hora eu tenho que ficar puxando para um lado, entendeu? E assim funciona. A máquina arranca pé de café que está desalinhado? Arranca pé de café. Outra coisa, na hora que vai definir a questão dos carreadores, deixa o carreador largo, gente. Vou plantar, depois eu tiro. Depois não tiro. Aí começa a quebrar pé de café e começa a quebrar a máquina. A máquina vem trabalhando, chega ali, não tem jeito de virar, o operador, ele não fica pensando nisso, não tem hora disso não. Ele vai virar para ele fazer a manobra dele ali, para ele não sofrer tanto. E tem um problema, tem um vício, né? Infelizmente, pelo menos lá em casa, os operadores têm um vício de arrancar o último pé da rua de qualquer forma. Se tá largo, arranca um pé, do outro arranca o outro, todo ano sobe o primeiro pé da rua. Então é um vício que, infelizmente, nós temos que tirar dos operadores aí. Fazendo curso no Senar lá com a gente no sindicato, talvez a gente consiga tirar esse vício da rua. Não é fácil não, né? Mas não. Tem mais pergunta aí ou não? A turma é artista. Não, já tá acabando o tempo, tem base? Já? Não, nossa mãe, então... Da lista dos treinos que você trouxe pra falar, nós já... Só quero aproveitar também para agradecer nossos parceiros, né, o Pedroso Distribuição, Pedroso da Cera Inglesa. Obrigadão aí por tá acreditando no nosso trabalho, ajudando a gente a levar informação para os produtores. E a Marte Publicidade, que está fazendo as nossas artes, fazendo a nossa campanha aí para ajudar tanto o sindicato como o festival. A gente já está andando aí. E falando em publicidade, vamos fazer publicidade do nosso congresso, dia 20 e 21 de outubro, chegando aí, congresso em cafeicultura aqui em Nepomuceno. Quem é associado ao sindicato, entra lá no site. Como o congresso é uma etapa do nosso festival, que vai acontecer em abril novamente, né? A gente está utilizando lá tanto o Instagram como o site do festival. Entra lá associado, que você vai ter uma surpresa na hora que você fizer a inscrição para o concurso, viu? Para o congresso. Tem uma surpresinha para vocês lá. Isso não pode deixar de existir, né? É lógico. Associado está com a gente, ajudando a gente aí, a gente tem que favorecer, né? Mas, ô Luciano, já que a gente já está com o tempo curto, tem mais ou menos uns 5 tópicos aqui ainda, mas não vai dar. Dá uma... É o seguinte, vamos dar um feedback. É o seguinte, eu acho que o georreferenciamento veio para ficar, é uma realidade aí nossa. É lei, né? É lei, acabou. E não adianta discutir. Pode ficar bravo algumas pessoas por motivo de estar querendo vou ter que gastar dinheiro de novo, medir terra de novo. Felizmente vai. E para regularizar vai ter que sair em cima disso. Nós da Topomais, agradeço a minha equipe que trabalha comigo, a equipe de escritório, a Patrícia, a equipe de campo, que é o Rodrigo, meu irmão, e o Ney. Estamos cada dia... Família Topomais. Família Topomais.
Agradeço até a minha mãe, né, que é a minha secretária lá, eu já despedia nós 3 aí, que era vamos anotar um recado. E aí, você viu que eu falei, tá despedindo, viu, mãe? Ela falou, por que não? Esquece de me dar um recado? Ela falou, nossa, esqueci mesmo, Luciano. Aquele rapaz que veio, que é dia aqui, tá te procurando. Aquele da camisa preta? É! O bolo do lanche da tarde tá. Você come, né? Você não deixa de. Não, e a usando a rosquinha, a mãe vai lá pra tomar um cafezinho. Vai lá no escritório, gente. Vai no escritório tomar um café. Vai lá, eu adoro conversar nessa área, eu adoro explicar, cada caso é um caso. Tem que ir lá, tem que conversar, entendeu? Não quer dizer que você vai lá que você vai fazer, não. Você vai Não. lá, ele vai te gratuitamente te orientar. Fala, não, Não, isso aí é sem compromisso. Pode ir lá, às vezes o cara tem uma dúvida aí e tal, lá, eu queria lá. Às vezes tem uma matrícula lá que está em dúvida, em confusão, com algum, às vezes pode estar em comunhão, vamos lá tentar resolver. Essa questão da comunhão, eu acho que eu vou voltar aqui 1 hora só pra gente falar. Eu vou voltar aqui 1 hora, não vou É. nem mais não. Convidado. Eu queria falar mesmo, era da questão do... Eu tenho aquele problema lá em casa, eu tenho uma comunhão lá. Sim. Que ficou. Então, aí eu queria Agora falar vai mais saber. um pouco da extremação do CAR e do PRA. PRA, não O vou PRA, falar isso. pois é, o programa... É pra quê? É depois do CAR. Vai ter que programa de regularização ambiental. Todo mundo achou que fez o CAR aí e tá tranquilo agora. Vai vir o Aqui, PRA. uma pergunta de bobo. Vai começar, você acha que eles vão tentar fazer uma cobrança em cima disso aí? Muita surpresa. Ou então a gente conseguir, eu acho que se regularizar a gente talvez conseguir vender crédito de carbono, que seria um Sim, baita negócio. isso também vai ser possível. E outra coisa, compensação vai existir muito. Você tem às vezes uma área que tem mais vegetação, a outra tem menos e tal. Mas o detalhe é que nós estamos, na região nossa, nós estamos numa região muita grota, muita vegetação nativa. É legal que era, eu dou 50% Sim, tá vendo? Então, é isso aí. Então assim, cada caso é um caso. E outro, o governo não vai generalizar e não vai engessar nada. Só que é o seguinte, se não mudar o governo. eu vou falar um pouco também de intervenção ambiental, desmatamento, se pode, se não pode. Mas hoje Seguinte, melhor ainda, ó. Ô pessoal, é o seguinte, quem tá gostando da prosa do Luciano aí, que não tem como não gostar, manda as perguntas pra nós, manda as dúvidas, as curiosidades. E ele vai fazendo se for o caso, eu gravo o programa com ele, a gente grava o programa fora de hora e solta na plataforma pra vocês tirarem suas dúvidas. Acho que foi bem interessante. Né? Porque a gente tem muito convidado na fila pra dar vindo, às vezes não vai demorar pra você voltar, a gente grava um e solta pro pessoal com as dúvidas que o pessoal manda pra gente. Aí eu falo a galera que, rapaz, quem não tem as mães não entra não. Sem a instrução de um profissional, ai. Doce como mel. Aí, Carlinhos da Loja, você que gosta dessa aí, ó. Doce como mel foi o Praticast de hoje. Infelizmente, acabou o tempo. Luciano, muito obrigado. Agora semana que vem você senta aqui do meu ladinho de novo. Semana que vem não vai apertar quem, ainda não sabe. Ainda não sabe, porque depende da agenda da turma, né? E choveu agora, o povo agora. Graças a Deus. Mas foi bom lembrar da chuva agora aqui, ó. Desde cedo eu tô agradecendo hoje. Eu ia agradecer, esqueci. Essa chuva boa demais. Chuva boa demais, graças a Em Deus. regiões de Ilha Palmeira já choveu mais de 50 milímetros já. Pois é. Bom Isso é demais. muito bom. Vamos ver se pega essa florada aí pra nós tirar o pé do problema do ano passado. E Né? mais uma vez, muito obrigado, Bruno, aí, de estar conversando nesse tema que eu gosto e... Não deu pra ver que você gosta, eu não falei nada. Pois é, hoje eu passei do limite, eu falei demais. Galera, brigadão, deixa seu like, ativa o sininho, curte a nossa página lá no YouTube, curte a nossa página no... como é que chama? No Spotify. E brigadão, até semana que vem. Até semana que vem.